Olá, quando eu entrei no Amor Exigente, eu entrei derrotado, entrei destruído, decepcionado, não é? Buscando uma resposta para a dependência química de minha filha. O tempo foi passando, a gente foi assimilando, nós perseveramos, eu queria resposta para aquilo tudo. E aos poucos eu fui entendendo o mecanismo de tudo aquilo. E acabei indo buscar fora do Amor Exigente, né? Em vídeos, buscar na rua, na Cracolândia, por aí afora, as respostas que eu precisava. Bom, em Raízes Culturais eu fui visitar lá o túmulo do meu pai, da minha mãe, dos meus antepassados, e eu fui buscar minhas respostas lá também, a minha identificação enquanto ex-usuário de drogas. Por que eu fui buscar minhas drogas na minha juventude? Porque eu sou uma pessoa que precisa de ação e precisa de desafios. Fui buscar isso tudo. E eu acabei descobrindo que eu, como todos os dependentes químicos, somos inseguros e medrosos. Essa é uma característica, insegurança e medo. Medo de quê? Medo dos desafios que vêm pela frente. Até hoje eu tenho muita dificuldade com muita coisa. Eu tenho dificuldade de não conseguir resolver alguma coisa e tal. Bem, esse medo e essa insegurança que eu fui buscar, né, na minha família, oriundo da minha mãe, que apanhou muito do pai, o pai que viu a aldeia dele ser dizimada, se tornou uma pessoa violenta, a mãe se tornou uma pessoa violenta, e a minha mãe foi violenta comigo, muito, bateu demais, na época a educação era na pancada, e isso criou em mim essa insegurança e esse medo. Bom, agora como resolver essa parada, né? Eu trabalhava em obras aí e tal, e tinha um chefe. Quando acabou o regime militar e as grandes obras, que era a infraestrutura para o Brasil crescer, a preparação da infraestrutura para o Brasil crescer e chegar nesse ponto que chegou, estava acabando as grandes obras. E a firma estava mandando embora muita gente. E esse chefe me chamou para nós montar uma empresa. E a gente já estava junto. Eu estava junto com ele, porque eu tinha medo de perder o emprego. Tinha medo de perder o emprego. Insegurança, eu não sei o que vou fazer aí fora. E o pior, como eu sou inseguro, como eu era muito inseguro, eu tinha medo do futuro. Não é? Eu tinha medo do futuro. E eu não precisava ficar com esse crápula. Ele é um psicopata. Era. Agora em dezembro ele morreu. Né? Que Deus o tenha. Mas ele era um canalha. Ele foi um canalha na minha vida. Agora, por que eu fiquei com esse canalha? Por que eu permaneci 2 anos com esse canalha? Por que eu aceitei montar uma grande empresa para esse canalha? Por que eu fui trabalhar buscando verba para poder montar essa empresa que nem dinheiro eles tinham? Por quê? Por causa da minha insegurança e do meu medo. A minha insegurança e meu medo, ao invés de me levar para as drogas, crack, para cocaína, que já estava começando a chegar, não é? Eu fiquei com ele, me apoiava nele, na minha insegurança e no meu medo. E o pior, eu não precisava, hoje eu sei que não precisava. Só o fundo de garantia me garantia 6 ou 7 anos sem precisar trabalhar. Porque a empresa era muito boa, ela pagava direitinho. Aí, por que eu fiquei com esse cara? Por que eu aceitei trabalhar com esse canalha? É por causa dessa doença emocional que eu tenho. Medo e insegurança. Percebe? No fundo, esse canalha, foi a minha droga de preferência. Ele era a minha droga. Eu precisava dele para poder viver, para poder aliviar a minha insegurança e o meu medo. Percebe? Percebe a relação? Eu usava ele para aliviar a minha insegurança e meu medo, que é uma doença que eu tenho, a doença que nós, dependentes químicos, temos, todos nós, e muitos pais também têm essa
Insegurança é esse medo. Quando seu filho vai na droga, você se sente seguro para fazer alguma coisa? A maioria não faz nada. Por quê? Porque tem a mesma doença. Tem a mesma doença. Então, no fundo, esse canalha, ele foi a minha droga, a droga de preferência. Ele foi a droga de preferência. Né? E agora, em dezembro, eu soube agora, em janeiro, que ele tinha morrido. Aí eu fui fazer as minhas reflexões. Né? Aí comecei a ligar ele no que eu aprendi no amor exigente, na minha doença emocional. Não é? A minha doença emocional de insegurança e medo fez dele a minha droga de preferência. Eu paguei muito caro por isso. Eu me destruí, porque ele me destruiu. Ele era um grande canalha. Um grande canalha. Ele me destruiu. E eu trouxe essa destruição para dentro de casa. Triste isso. Não estou me vitimizando, não. Porque eu sou fruto de uma sociedade doente. Essa é a verdade. Mas a droga de preferência foi esse cara. E foi meu chefe, meu parceiro de trabalho, foi meu patrão e foi por um período meu sócio. E me botou na rua. Sem um tostão. E a empresa é grande. A empresa é rica hoje. Maravilhosa. Rica, para dizer. Né? Mas nunca nem se preocupou. E ainda justificava para os conhecidos dele e meu que trabalharam na empresa, que as casas que eu tenho duas, é ele que deu. Canalha. Mas era a minha droga de preferência. Pense nisso.